Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que o Senhor preparou, mais um dia que o Senhor reservou para nós, seus filhos, podermos aprender dele, de quem ele é, recebermos revelações do seu Espírito através da sua palavra. Boa tarde, querida Ivonete, seja bem-vinda. Tô aqui na casa de Mames. Ela tá bem, tô dando uma ajudada pra ela aqui, mas ela tá super recuperando. Hoje é aniversário dela, né? Então é um dia especial. Hoje nós vamos meditar em muitos capítulos da Bíblia, mas são curtinhos, então não vai ser tão assim complicado, tá? Nós vamos do Salmo 122 até o Salmo 135, que já é a leitura de hoje, né? A leitura de hoje do 131 ao 135. Pode vir, Ivonete, pode vir, viu? De tarde nós vamos voltar, de noite a gente vai voltar, né? Eu, a Ruth, vamos estar aqui para passar um tempinho com ela à noite. E ela vai ficar feliz em te receber, tá? Gente, vamos falar então do Salmo 122, que é, lembrando que nós estamos falando de salmos de peregrinação. O que é um salmo de peregrinação? As pessoas que iam ali, né, de encontro ao templo em Jerusalém, subiam ali, né, nessa caminhada, nessa ascensão, e eles então cantavam louvores de adoração, de clamor, de súplica, para que Deus, né, não apenas de adoração, mas também de clamor para que Deus guardasse a jornada, pela comunhão, por Jerusalém. Então é muito lindo esses 15 salmos que nós estamos lendo e meditando, né? Nós falamos ontem sobre o 120 e sobre o 121, muito conhecido também, e hoje nós vamos falar sobre o 122. Boa tarde, minha aluna querida, Deus te abençoe, Sossô, seja bem-vinda. Deus abençoe o nosso dia, né, na presença dele. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, sem ti nada podemos fazer. É o Senhor quem opera todas as coisas em nós e através de nós. Eu lhe peço, Senhor, desperta em nós amor pela tua palavra, temor por ti, Senhor. Levanta um povo abibliado que ama conhecer a ti através das escrituras, que ama praticar os princípios que encontra nela, que ama partilhar, Senhor, porções desse pão sagrado que é a tua palavra. Eu lhe peço que nesta live o Senhor conduza todas as coisas, tudo que for dito, Senhor, que seja para a glória de teu nome, que não venha de homem, mas que seja uma palavra de poder vinda da parte do teu Espírito que flui através de nós. Em o nome de Jesus. Salmo 122 é uma linda canção que fala da importância da comunhão e do culto comunitário. Então eles começam dizendo: eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu tive alegria no meu coração quando me falaram vamos juntos para Jerusalém, vamos juntos à casa do Senhor. Olha só, não é um peso. Ai, hoje tem culto, então vamos, porque senão o pastor me liga, me pergunta o que está acontecendo. Não, é a alegria. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu tive alegria no meu coração quando me disseram hoje tem culto. Hoje tem um tempo de comunhão com os irmãos. Lembrando que o culto começa em casa, né? Hoje eu estava em casa escutando uns louvores e a Cecília veio cantar comigo e logo Deus falou, tá vendo? É um momento de louvor. Enquanto eu lavava roupa, nós estávamos tendo um momento de louvor. Mas é tão precioso, e nós vamos falar isso, né? No Salmo 133 fala sobre isso também. Como é precioso que os irmãos vivem em união, em comunhão, em intimidade, relacionamentos não superficiais, mas baseados em amor, em compreensão. Então é precioso, nós temos que nos alegrar com a oportunidade de estarmos juntos. Hoje, quarta-feira, né, hoje tem culto de mulheres na sede, amanhã tem culto de oração. Então vamos estar juntos, vamos estar alegres por isso, por essa oportunidade que Deus nos deu, né? Eu sempre falo sobre isso, como é importante nós nos lembrarmos que existem igrejas escondidas, né, no subterrâneo, igrejas que estão se encontrando para falar da palavra, para cantar louvores em união, na unidade, mas que fazem isso atentos, porque a qualquer momento pode chegar um homem bomba, a qualquer momento a polícia pode entrar e levá-los presos, a qualquer momento podem vir os seus inimigos para impedir aquele culto, mas nós temos a oportunidade de, com as portas abertas, louvar e gritar do nome do Senhor com alegria, e nós temos que ter alegria por isso. Amém?
E então vai falar um pouquinho sobre Jerusalém, sobre como a cidade é importante para eles, relevante para eles. E esse é o Salmo 122. Uma coisa importante sobre o Salmo 122 é que fala sobre uma promessa de que Deus vai prosperar aquele que ora por Jerusalém. Fala assim, olha, orem pela paz de Jerusalém, todos que amam essa cidade sejam prósperos. Então nós temos uma promessa aqui de que nós temos um mandamento e uma promessa. Nós devemos orar por Jerusalém, orar pela paz em Israel. E nós recebemos a promessa de que aqueles que amam essa cidade vão ser prósperos. Eu gosto de levar sempre o lado espiritual também, né? A gente tem que orar pelo povo escolhido de Deus, por essa linhagem física que vem de Abraão, mas também temos que orar pela igreja de Cristo, a linhagem espiritual que vem de Abraão pela fé. Nós temos que orar para que a igreja de Cristo seja triunfante, bem-sucedida em tudo que ela fizer, que ela realizar pelo nome de seu Senhor. Temos que orar para que haja paz, para que a igreja de Cristo seja unânime em propósito, em amor. Jesus orou por isso em João 17, ele orou ao Pai para nós, os discípulos que viriam, né, a se tornar discípulos, para que nós fôssemos unidos. Eu oro para que eles sejam um, Jesus fala em João 17. Pai, eu oro para que assim como eu e você somos um, esses seus discípulos que tu me destes, esses meus discípulos que tu me destes, sejam também um. Então nós temos que orar pela unidade da igreja. Existe muita competição, comparação, e aí vamos ver qual que é a igreja que é a mais bonita, qual a igreja que é a mais adornada, qual a igreja que tem mais membro, qual que é a igreja mais chique da cidade. Mas não é isso que o Senhor nos chama a viver. Nós somos uma igreja, independente de onde se reúne, somos a igreja de Cristo e devemos orar pela igreja e orar por Jerusalém. Amém? Capítulo 123 é um lamento e uma súplica. Ele fala, Senhor, levanta os meus olhos para ti. E levantar os olhos dá essa ideia de ter uma expectativa naquilo que vem do alto, que é o Senhor que fez os céus e a terra, né? Lembra, eu olho para os montes, mas de onde vai me vir o socorro? Meu socorro vem daquele que está para além dos montes, porque ele criou o céu e a terra. Então, levantar os olhos para Deus, né? Quando a gente está triste, desanimado, o que a gente faz? A gente fica cabisbaixo. Mas quando a gente levanta os nossos olhos, isso demonstra a expectativa do nosso coração de encontrar socorro naquele que vem do alto. Levanta os meus olhos para ti, ó Deus, que habita nos céus. Continuamos a olhar para o nosso Senhor. Olha só, nós não vamos ficar cabisbaixo, nós não vamos estar distraídos, olhando para baixo, com a nossa telinha do nosso celular. Nós não vamos nos perder da nossa perspectiva eterna, olhando para o Senhor que está no céu, esperando a sua compaixão, como os servos olham para as mãos de seus senhores e como a serva olha para a mão da sua senhora. Olha que coisa linda. Chiquinha querida, seja bem-vinda, fique à vontade em nosso meio, tá bom? Somos aqui uma igreja, né? Igreja de Cristo, para falar da palavra do Senhor. Gente, olha que lindo esse texto. Eu amo Salmos e tem tantas figuras, tanta metáfora, tanta coisa pra gente aprender com Salmos. Aqui está falando de uma figura. Eu olho para Deus e espero a sua compaixão da mesma maneira como os servos estão atentos à mão dos seus senhores. O que significa olhar para a mão do Senhor? O servo é aquele, né? A gente que já viu o filme antigo, porque não é da nossa cultura mais, né? Um servo, um escravo. Outras versões falam escravo, essa palavra. O escravo, ele está atento na mão do Senhor, porque se o Senhor mandar ir, ele vai. Se o Senhor mandar parar, ele para. Se o Senhor mandar calar, ele cala. Então, ele está atento à mão do Senhor. Não apenas para a ordem, mas também para a provisão. A mão é aquela que dá, que oferece, que acaricia. Então, o servo, ele está esperando um movimento da mão do Senhor dele para saber qual é a ordem, qual é a bênção que ele vai receber, qual é a provisão. Nós temos que estar assim também, atentos, de uma constante expectativa, dependência e atenção no Senhor. O que Ele está mandando? O que Deus espera de mim hoje? Quem Deus quer que seja alcançado hoje? Qual é a expectativa de Deus a meu respeito? Eu estou atenta às mãos dele. Não apenas para ser abençoado por elas, mas para saber qual é a ordem e a direção que ele nos dá.
O Salmo 124 é um hino de louvor. Eu acho lindo esse salmo, é um salmo de Davi, que fala assim, ó, se não fora o Senhor, eu amo as tradições antigas, mais tradicionais, que fala, se não fora o Senhor. Ora, diga Israel, se não fora o Senhor que estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles teriam nos engolido vivos. Aqui a gente está vendo que o salmista, ele não tem autossuficiência. Fui eu que consegui vencer o inimigo, porque eu orei também todo dia, né? Porque eu sou uma mulher de oração. Ah, mas eu jejuei também, porque eu sou uma mulher de Deus, porque eu sou santa. A expectativa do salmista aqui, a expectativa não, o que ele está mostrando aqui, não é que ele não conseguiu vencer os inimigos pela força do seu próprio braço, mas foi o Senhor quem concedeu para Israel a vitória. Se não fora o Senhor, ora diga a Israel, se não fora o Senhor, nós teríamos sido engolidos vivos pelos nossos inimigos, mas graças a Deus, pela bondade do Senhor e pela sua infinita misericórdia, que nós temos salvação. A nossa alma aflita foi salva, por meio da cruz nós temos esperança. Amém? Eu achei interessante que nesse versículo fala assim, olha, no versículo 7 do 124, escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e nós estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu me lembrei do Salmo 91, que fala sobre o laço do passarinheiro, lembra? Quando eu pesquisei sobre o laço do passarinheiro, falava que a ideia que o salmista quer trazer é essa armadilha sutil, que o passarinho vai ingênuo para aquele lugar e depois é pego ali, né, desprevenido e é levado então ali pelo seu inimigo. Mas ele tá falando assim, ó, a minha alma foi poupada dessa armadilha. Porque essa armadilha se quebrou, né? Nós conseguimos, como um pássaro, fugir dessa armadilha. Essa armadilha se quebrou e nós estamos livres. Então, nossa alma foi redimida. Hoje nós não somos mais como pássaros ingênuos, porque nós estamos como pássaros ingênuos, mas abaixo das asas do Senhor, sob as asas do Altíssimo. E são essas asas que nos protegem. Amém? Capítulo 125, né? Mais um cântico dos peregrinos. Ele vai falar assim sobre confiança. Eu amo esse salmo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Gente, tem uma coisa que é imutável, é um monte. Toda vez que a gente tem na Bíblia essa ideia de monte, falei um pouquinho sobre isso, a gente tem essa ideia de algo que é imutável. Ele não se move. A única coisa que pode mover um monte é a fé, né? Que Jesus falou, se tiveres fé como de um grão de mostarda, pequeno, mas que pode gerar uma árvore, uma floresta dele, porque a árvore tem capacidade para gerar outras árvores, né? Então um grãozinho tão pequeno, ele é capaz de mover uma montanha, ou seja, de fazer coisas impossíveis, né? A fé para o impossível, para ver o impossível. Mas a gente está vendo um monte aqui de uma forma diferente, não agora como uma adversidade, mas como trazendo essa expectativa de algo que é estável. Ninguém consegue mudar um monte, a não ser pela fé, como Jesus falou. Esse monte não se muda, ele é o mesmo há milhares e milhares e milhares de anos. Ele não se abala, passa furacão, enchente, tornado, alagamento, pode vir a tempestade que for, pode vir terremoto, aquele monte está ali, firme. E aí a palavra vai nos comparar com esse monte quando nós confiamos no Senhor. Somos imutáveis, estáveis, fortes e inabaláveis. Os que confiam no Senhor, não é aquele que conseguiu fazer tudo certo, não é aquele que não tem nenhum problema, mas que apesar de tudo a confiança dele permanece em Deus. Gente, eu tenho aprendido isso com tudo que tem enfrentado, né? Nós passando por uma situação assim onde Deus tem nos colocado em total dependência dele, confiança. Vou contar esse testemunho aqui um dia. Mas eu comecei a perceber que a confiança não é uma coisa que acontece, é uma escolha. Você pode escolher ficar abalado e chorar e
Você escolhe como você espera. Você pode escolher esperar com paciência ou esperar murmurando, esperar chorando, esperar desesperando. Esperar desesperando. Eu vou até escrever isso, eu gostei disso, dessa frase. Não podemos esperar desesperando. Então, nós temos que esperar com paciência. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele me ouviu e atendeu o meu clamor. Então, eu tenho aprendido, gente, que confiar em Deus tem muito a ver com uma escolha. Na hora que vem a notícia, você pode escolher confiar. Não, tem o dedo de Deus nisso, Ele não perdeu o controle, às vezes você chora, às vezes dá uma preocupada, mas você volta, é uma escolha. Não, eu escolho confiar que Deus está no controle, que tem dedo dele nisso, que nada acontece sem a permissão dele, que todas as coisas cooperam, então eu escolho confiar. Vocês entendem? É uma escolha, eu escolho. Aí quando você fala assim, não quer saber, eu não quero mais confiar, aí você desespera, aí você chora, aí você grita, se angustia, mas é uma escolha. Os que confiam no Senhor são como um monte, pode vir o que for, ele não se abala, permanece para sempre. Não apenas isso, mas assim como os montes estão cercando Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo. Uau! Olha só essa posição geográfica que fala de os montes que cercam como uma muralha Jerusalém. E esses montes ali que podem vir como um sinal de proteção inabalável, é como o Senhor opera espiritualmente em nossa vida. Ele, assim como os montes estão ali rodeando Jerusalém, assim o Senhor está em redor do seu povo. Amém? Até colocar esse hino no louvor domingo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Amém? O Senhor faz bem, versículo 4. Ó Senhor, faze bem aqueles que são bons e os que têm um coração sincero. Tá vendo? Não é perfeito, é sincero. Capítulo 126, um dos meus salmos favoritos. Tem uma canção que eu amo também, que é baseada nesse salmo, né? Que chama Salmo 126. Se você não conhece, pesquisa aí, Tamires Garcia, Salmo 126. É muito lindo. Esse Salmo 126, ele data do período do retorno do exílio babilônico. Lembra que o povo pecou. Deus expulsou, a terra expulsou eles de lá. Eles foram expulsos de Israel e foram espalhados, né, pelas nações. Muitos ali, os nobres, né, foram enviados para Babilônia. Vamos chegar em Daniel daqui a pouco. Eles foram ali enviados para Babilônia, eles foram expulsos, perderam sua identidade, perderam sua cidade santa, né, Jerusalém, perderam ali a identidade que eles tinham espiritual por causa do templo que havia sido destruído, as muralhas de Jerusalém que haviam sido queimadas. Mas esse Salmo 126 foi composto quando eles estavam retornando para casa. Então eles cantam assim, olha: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, nós ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e nossos lábios de louvor. Se diziam então entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. E aí ele vai orar, né, por restauração. Restaura, Senhor, a nossa situação, como os rios do Negueb, né? Nessa versão fala como os riachos revigoram o deserto. O Negueb é um rio que tem no deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Aqui a gente vê o princípio da semeadura e colheita. Muitas das vezes nós vamos semear com trabalho, com ardor, com dificuldade, com lágrimas, mas na hora de colher, e olhe bem, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós temos plantado amor, se nós temos vivido no Espírito, nós vamos colher vida e vida e abundância. Se nós temos alimentado a nossa carne, se temos deixado a carne nos governar, nós temos um caminho de morte. Isso vai falar lá em Gálatas. Se nós temos plantado para o reino de Deus, nós vamos colher uma colheita eterna no Senhor.
Assim também como as coisas nessa vida, se nós temos plantado para os relacionamentos, se temos sido bons e compassivos uns para com os outros, ainda nessa vida nós vamos colher com gritos de alegria, bons relacionamentos, uma família saudável, as finanças bem-sucedidas. Se nós colocarmos os princípios e vivemos os princípios da palavra, vamos colher as bênçãos que tem nela também. Então, ainda que plantando com dificuldade, com choro, com dor, nós vamos colher com alegria. Não desista. A Bíblia diz assim, olha, não desanime de fazer o bem, porque ao seu tempo você colherá. Não importa, eu abençoei uma pessoa, só que essa pessoa não merecia, porque depois não foi grata, não me recompensou. Olha aqui, o Senhor viu o que você fez. O Senhor vê as sementes que você tem plantado e é Ele quem nos recompensa. Não importa se o que a pessoa... Muitas pessoas falam assim, eu não devolvo o dízimo porque eu não sei o que o pastor está fazendo com o meu dinheiro. Primeiro, que a gente tem que escolher um lugar onde a gente confia nos nossos líderes. Isso é muito importante. Você está num lugar que você não confia na liderança, que você acha que seu líder é avarento, que você acha que existe roubo, então saia desse lugar. Né? Primeira coisa. Segunda coisa, nós temos um mandamento que é devolver para o Senhor com alegria e gratidão, com todo o nosso coração, como um sinal da nossa gratidão e confiança, devolvê-lo 10% dos 100% que Ele nos deu. E aí, essa é a ordenança que Deus nos deu. Se eu, sem saber, estou colocando isso num lugar onde existe desvio de dinheiro, aonde existe, né, todo tipo toda sorte de fraude, de coisas erradas, a minha semente espiritual foi plantada e o Senhor vai recompensar, porque Ele viu o meu coração e minha motivação. E aquele que está pecando, este também vai colher morte e destruição, né? Então a gente não vai deixar de fazer o bem porque eu não confio na outra pessoa. É muito comum, né? A gente já está nesse ramo já há alguns anos de servir a Jesus na igreja e de alcançar alguns necessitados. E às vezes é muito comum a gente se decepcionar. Aquela pessoa podia, mas, sabe, às vezes está ajudando uma pessoa e aí você vai lá e leva uma cesta, leva o que ela precisava. Assim que ela tem dinheiro, ela vai lá e faz um procedimento de estética, que às vezes nem a gente pode fazer. Eu já passei por isso, tipo assim, eu mesmo faço minha unha e a gente tira do que tem, abençoa a pessoa e assim que a pessoa pode, ela vai lá e faz mão, pé, arruma-se. Enfim, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Não importa se a pessoa escolheu depois fazer algo que não devia. Agora, o que a gente tem que fazer, é muito importante, deixa eu falar isso, que é muito sábio que Deus tem me ensinado. Ontem até naquele livro que eu li, da Didaquê, fala assim, olha, deixa a esmola na sua mão, mesmo suando a sua mão, até que você saiba aonde colocar essa semente. Isso é muito importante, porque não adianta só abençoar quem precisa, porque às vezes o que a pessoa precisa de verdade é de um ensinamento, né? O Edmundo, nós já passamos por situação onde ao invés de ajudar a pessoa com uma cesta básica, Edmundo foi na casa da pessoa, nós fomos na casa da pessoa e Edmundo falou, deixa eu ver o que você tem, deixa eu ver o que você precisa. E aí a gente foi descobrir que existia, na verdade, era uma má administração, tinha coisa perdendo. Então não adianta eu ficar dando cesta básica para as coisas que a pessoa não precisa perder. Então vamos ver o que você precisa, vamos ver como administrar seu dinheiro, vamos analisar onde você está gastando que você não deve. E Edmundo passou por esse processo de ensinar. Não adianta só esmolar para um desencargo de consciência. A gente tem que saber aonde que a gente também está abençoando. Mas é muito comum pessoas deixarem de fazer o bem porque as pessoas hoje em dia estão tão ruins, as pessoas são mentirosas, a gente ajuda, mas ela não precisa. Não. A gente não deixa de fazer o bem, só que a gente tem que fazer o bem com sabedoria. E pedir para o Senhor, perguntar para o Senhor aonde eu devo fazer. Qual é a vontade do Senhor? Quem eu devo ajudar? Porque eu gosto muito daquela frase que fala que se o filho pródigo tivesse recebido uma cesta básica, quando ele estava ali, que a única coisa que ele tinha para comer eram as bolotas, as lavagens dos porcos, se alguém vai lá e fala, vou te dar uma cesta básica por mês, ele não volta para casa do pai. Então tem pessoas que estão passando por processos, a gente não vai deixar a pessoa passar fome, mas nem toda causa a gente tem que comprar, porque às vezes é o próprio Deus que está preparando aquilo na vida da pessoa para que haja ali um despertar espiritual.
Ninguém vai prestar conta para nós, e sim para Deus. É isso mesmo, amado, verdade. Cada um vai prestar conta diante de Deus de si mesmo. Eu posso falar do que eu fiz, agora do que o outro fez com o que eu fiz para ele, né? Mas a gente também tem que agir com sabedoria, né, gente? Então plante as suas sementes, porque ao seu tempo você vai colher. Não deixa de fazer o bem, tá? Não deixa. Um exemplo, por exemplo, quando a gente tá dando carona pra alguém, às vezes a pessoa fala assim, deixa a gente aqui na esquina. Gente, eu tô de carro. Não custa nada. Eu vou gastar 1 minuto e meio a mais entregando a pessoa na porta da casa dela. Por que não? Então faça o bem. Ah, mas essa pessoa sempre tá pedindo carona. Faça. Faça o que você pode. Lembre-se das vezes que você precisou andar a pé. Né? Então, assim, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter amor, compaixão. O que a gente não pode fazer é, ai, tadinha, ela tá passando tanta dificuldade, eu vou pagar o Uber pra ela quando tem uma lotação. Não, sabe? Pensa um pouquinho também como a gente pode ajudar sem atrapalhar o que Deus tem pra fazer na vida da pessoa. Tá? Se você quiser dar o Uber pra pessoa, também pode. Mas as pessoas estão ficando, assim, muito acostumadas. Tem muitas pessoas que gostam de sugar. Nós temos que ter sabedoria. O que dá, pra quem dá e quando dá. E é o Espírito Santo que nos dá discernimento. Mas tudo, gente, tem que ser feito com muito amor. É por Jesus. Tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Que é a Ele que nós servimos. Amém? Capítulo 127, um dos meus favoritos, falei um pouquinho sobre ele ontem, fala, se o Senhor não edificar a casa, aquele que edifica ela, edifica em vão. Nessa versão aqui fala, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho do construtor é vão. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta guardá-la com sentinela. Não adianta ter um bom policiamento, não adianta que a polícia militar seja perfeita nas suas ações, não adianta. Se Deus não guardar a nossa casa, não importa quantos itens de segurança nós temos, ela está desprotegida. É inútil trabalhar tanto, acordar de madrugada, ir até tarde da noite, se preocupar com o alimento, porque Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Ai, eu amo esse versículo. Mostra dependência em Deus. Eu dependo dele para me proteger, por isso eu não sinto medo. Eu dependo dele para construir a minha vida, para construir a minha casa e minha família, por isso eu não temo de carregar aquele fardo de que eu tenho que fazer tudo, que eu tenho que ser a mulher perfeita, senão meus filhos, meu marido, meu casamento. E a mulher tá com o olho até fundo de tanto fardo que ela carrega, porque ela acha que ela tem que fazer tudo sozinha. Deus está nos chamando para um lugar onde que a gente entende que se Deus não edificar, não adianta, meus esforços são inúteis. E a gente busca a Deus fervorosamente para que Ele cumpra a vontade dEle em nós e através de nós. Né? Se a gente buscar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, as outras coisas Ele vai acrescentar. É inútil buscar as outras coisas antes do Senhor, porque Ele é a verdadeira proteção. Ele é a verdadeira proteção. Ele acrescenta para quem Ele ama, para quem ama Ele, na verdade. Para quem Ele ama também, né? Aos seus amados. Ele acrescenta aos seus amados enquanto eles dormem. Enquanto a gente está descansando, o Senhor nos dá o alimento. Glória a Deus. Outra parte que fala muito que eu acho lindo desse capítulo, é falando sobre os filhos como uma herança. Fala assim, os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Outra versão fala, os filhos são herança do Senhor. E o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então esse versículo está falando que os nossos filhos, eles são para nós como uma recompensa dos céus. Eles são para nós como uma herança que vem de Deus, como um presente do Senhor. E aqui nós vamos entender o verdadeiro valor da família. Quantas pessoas têm deixado seus filhos em segunda mão porque elas querem construir para eles um palácio, uma vida de facilidades, e elas estão perdendo o coração de seus filhos, o mais importante. Mas o meu filho precisa viajar para Disney quando ele fizer 15 anos, então eu tenho que trabalhar, porque se a gente não trabalhar, como que a gente vai fazer? Que a gente tem que trabalhar para dar uma boa vida para os nossos filhos. A gente tem que entender que os nossos filhos são herança de Deus.
Se Ele nos deu, a gente tem que entender que eles são a prioridade depois do Senhor, né? A nossa família é a prioridade. Não adianta eu querer ganhar dinheiro para que meus filhos tenham coisas boas e perder o tempo que eu tenho com eles. Imagina que eu passo uma vida trabalhando e aí quando eu consigo ter uma vida boa para poder curtir meus filhos, estão todos grandes saindo de casa. Não é? Quantas vezes não é assim que acontece? Então a gente precisa entender que o tempo não volta. Eu olho para o Josézinho, Banguelinha, e eu falo, gente, o tempo não volta, eu preciso curtir isso aqui. Eu vejo bebezinho, meu útero até coça. Falo, Deus, teria outro agora, se meu marido não tivesse operado. Porque a gente sofre, né, naqueles primeiros anos, mas é tão gostoso, é tão bom amamentar, é tão bom curtir. E, gente, o tempo não volta atrás, então a gente tem que curtir. Curta seus filhos, curta seus netos, quando eles vierem, né, Ivonete? Curta as pessoas ao seu redor, porque o que nós temos de maior valor são os nossos relacionamentos. Né? Tem pessoas que conseguiram grandes conquistas, grandes impérios, mas não conseguem desfrutar verdadeiramente do dinheiro que ganharam porque não tem ninguém ao seu redor para isso. E a solidão é a pior coisa. Tem até um estudo que fala que a maior causa de depressão é a solidão. Nós não fomos feitos para ficar só. Eu vi uma frase na Didaquê que eu achei tão interessante, falava assim, como é que é? Não é bom que o homem esteja só, mas não é fácil viver junto. Não é bom o homem ficar só, mas não é fácil viver junto. E isso em todos os sentidos, no casamento, na igreja, na família, nas amizades. Não é bom a gente ficar só, mas a gente também sabe que não é fácil conviver com nenhuma pessoa, porque todos nós somos pecadores. Por isso que a gente tem que conviver em comunhão, com muito amor e com muito perdão, né? A gente precisa uns dos outros. Aqui tá falando sobre os filhos, né, relacionamentos. Aqui tá falando que o filho que o homem tem são como flechas na mão do guerreiro. Então imagina alguém que tá numa guerra, ele é um guerreiro, ele tá numa batalha, e ele tem flechas em sua aljava, que é aquele saquinho que coloca as flechas. Os filhos são como flechas, e os pais somos como guerreiros. A gente tem a capacidade de lançá-los para o alvo. E a gente vai lançá-los, quanto mais longe, melhor, mas acima de tudo num lugar certeiro para o qual aquela flecha foi criada. Então gente, fugiu aqui. O objetivo dos pais, né? Qual é o objetivo dos pais? O que os pais têm que fazer com relação aos seus filhos? Tem que aprender do Senhor qual é a aptidão que Deus deu natural para eles, para que nós possamos investir naquela aptidão, a fim de que ele possa cumprir plenamente o seu chamado. Então vamos imaginar que eu vejo que Deus deu para minha filha uma aptidão musical, que eu percebo mesmo que ela tem uma aptidão musical. Então eu preciso investir na área da música, para que quando ela tenha entendimento do chamado dela, ela possa estar mais preparada, como uma flecha bem polida, bem afiada, eu possa enviá-la, né, como uma guerreira que tem sua flechinha, enviar sua flecha no objetivo que Deus a criou para ela ser enviada. Isso pode acontecer para filhos que têm dons, né, para se tornarem artistas, para se tornarem médicos, para se tornarem missionários, para se tornarem, enfim, tantas outras coisas, né, que podem ser a aptidão de cada um dos seus filhos, né? Então, o segredo da mãe é orar para pedir a Deus qual é o lugar que Deus vai usar seus filhos, né, nossos filhos, para que nós possamos polir essa flecha até o tempo que nós vamos enviá-las. Arrependi muito de não ter tido outro, apesar que foi a vontade de Deus. Deus sabe de tudo, né, Ivonete? Deus sabe de todas as coisas, mas graças a Deus que você teve essa linda oportunidade de ser mãe, né? E mãe de uma mulher tão abençoada, minha amiga Jéssica, que eu amo. Tem sido usada plenamente pelo Senhor e ainda tem muito a alcançar. Eu creio que Deus vai enviá-la longe. É uma flecha que vai ser enviada longe. Amém?
Feliz é aquele que tem uma aljava cheia dessas flechas. A aljava, como eu falei, é aquele saquinho que os guerreiros carregavam aqui, colocavam as flechas neles, sacavam as flechas e enviavam. Aqui tá falando que o homem que tem muitos filhos, ele é feliz. Eu me arrependo, às vezes, assim, de ter insistido tanto para Edmundo fazer a cirurgia, porque eu achava que eu queria só 2 mesmo, mas Deus vai abrindo a nossa mente, né? Então hoje a gente já tem a convicção de que Deus sabe de todas as coisas, porque nós vamos, se Deus permitir, ter um filho do coração, né? Se ele não tivesse feito a cirurgia, a gente ia ter mais um filho, né? Natural nosso, mas como ele fez a cirurgia, eu entendi que é Deus nos guiando para esse lugar onde a gente vai adotar um, se o Senhor permitir, na hora certa, né? Essa criança vai vir para o nosso lar e eu creio que vai ser uma flecha, eu profetizo, vai ser uma flecha polida na nossa aljava e que vai fazer grande diferença para o reino de Deus na terra, assim como José e a Cecília. Profetizo mesmo, tá? Para as pessoas, para os seus filhos e para os seus filhos espirituais também. Continuando então, capítulo 128, esse capítulo 128 é um dos meus favoritos. Brincadeira, gente. Brincadeira, mas é sério, é um capítulo muito lindo, né? Que vai falar sobre aquele que teme ao Senhor. Minha mãe tá com uma Bíblia aqui, deixa eu até abrir. Eu não sei qual que é a versão dela. Eu até peguei ela aqui pra fazer o apoio no celular, mas não fiz. Aqui nas versões mais antigas pode falar o homem que teme ao Senhor, mas nas versões mais atualizadas já não fala mais o homem, mas também fala da mulher também, né? Envolve a mulher, fala aquele. Nós sabemos que não há mais separação entre homem e mulher, né? Gentio e grego, né? Paulo vai falar, não tem mais diferença, então todos nós temos o Espírito Santo e a palavra é para todos os filhos de Deus. Mas não é. Acho que deve ser versões bem antigas que falam o homem que teme o Senhor. Aqui nessa versão da minha mãe também fala: olha, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Porque do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Olha a promessa, gente. A sua esposa, por isso que é mais levado para o homem, tá vendo? Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, demonstra prosperidade, provisão. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Então, mesa, comunhão, vai ter uma família que tem vida, videira. O que vem da videira? Vem uva. O que a uva simboliza? O vinho, né, que vem da uva. Alegria. Vai ter alegria ao redor da mesa, vai ter comunhão, sua família vai ser bem sucedida, você vai comer do trabalho, né, do fruto do seu trabalho, vai ser feliz, tudo vai ser bem sucedido. Eis como será abençoado, agora sim, ó. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja também os filhos dos teus filhos. Ou seja, você vai ter vida e saúde e prosperidade para ver a próxima geração e a geração após a próxima geração. Amém? Capítulo 129. Uma curiosidade sobre o Salmo 128 é que nas celebrações dos casamentos judaicos, eles declaram esse capítulo, né? Ele tem uma parte da celebração onde eles falam sobre o capítulo 128 de Salmos. 129 é um cântico de lamento que vai falar sobre como Israel já sofreu por causa de seus inimigos, mas que vai declarar que eles são inúteis, que eles vão crescer como capim e que vão ser deixados de lado, mas que o povo de Israel é abençoado. Capítulo 130, um clamor por misericórdia, que vai falar: Deus, se o Senhor tivesse um registro do nosso pecado, ninguém sobreviveria. Tu, porém, ofereces perdão. Eu acho lindo porque a gente vai ver nesse salmo essa referência messiânica que mostra como o Messias nos perdoa apesar das nossas transgressões, apesar de não merecermos, ele nos perdoa. Fala assim, olha: Tu ofereces perdão para que aprendamos a te temer. Espero no Senhor, sim, espero nele. Em sua palavra depositei a minha esperança.
Eu amo esse versículo, olha só. Anseio pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo amanhecer. Sabe aqueles porteiros que trabalham a noite inteira? O trabalho deles é durante a noite. E aí quando o sol nasce, eles ganham folga, eles saem do trabalho, não podem deixar a sua rotina. Aqui tá falando que eu anseio pelo Senhor mais do que os guardas ou que os sentinelas anseiam pelo amanhecer. Imagina que aquele guarda tá ali, já é 4 horas da manhã e tudo que ele quer é ver o sol raiar para ele poder ir embora. Imagina que tudo que ele quer é que amanhã nasça novamente para que ele possa de fato ir para sua casa dormir. Aqui tá falando assim como ele anseia pela manhã, eu anseio pelo Senhor. Eu tenho fome e sede dele. E aí vai ter esse chamado, né, para Israel. Israel, ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e redenção. Então, levando sempre para Jesus, né? Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Lembrando sempre, né, que quem pode resgatar Israel dos seus pecados é o nosso Senhor Jesus. Quem pode nos resgatar dos nossos pecados é o sacrifício de Jesus. Quem nele crer não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Aí nós temos a leitura de hoje, vai ser rapidinho agora também, eu acho, gente. Capítulo 131. Fala assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são arrogantes. Esse salmo foi escrito por Davi. Imagina que quem está falando isso é a pessoa mais importante de todo um reino, que era o maior reino da terra naquela época. Israel se tornou tão importante, venceu os inimigos ao seu redor, venceu os moabitas, venceu os amonitas, venceu os filisteus. O território de Israel expandiu nas mãos de Davi e agora ele é tão poderoso, mas ele ora assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso. Olha isso. Meus olhos não são arrogantes. Ele sabia que tudo que ele tinha, ele conquistou por causa de Deus e não por sua mão própria. Desde Golias, desde antes de Golias, o urso e o leão que ele matou, cuidando ali das ovelhas. Então nós sabemos que Davi já sabia que não viria dele a força, mas do Senhor. Ele diz: não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Olha só a humildade do salmista. Davi está falando: eu sei que tem coisa que eu não vou entender. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma. Esse salmo fala muito de contentamento. Olha, eu acalmei minha alma, eu aquietei ela. Como uma criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Eu amo esse versículo, gente. Esse versículo tá falando, olha, você sabe o que é uma criança desmamada? É uma criança que já recebeu o seu leite, ela está nutrida, mas ela continua no colo da sua mãe. É uma figura de segurança, de nutrição, de plenitude. Falei hoje, né? Nem tinha lembrado disso, mas eu falei hoje. É tão gostoso amamentar, você pegar uma criança, envolvê-la nos seus braços quando ela está aos prantos de fome, colocá-la no seu colo e amamentar, nutrir uma criança, gente, é uma coisa linda. O salmista está falando assim, olha, assim como essa criança no colo da mãe dela, nutrida e acalentada pelo colo da sua mãe, assim está minha alma, Senhor. Ela está contente pelo teu alimento, ela está contente pelo teu afago, ela está contente pela tua proteção. Nós podemos sentir isso num mundo de caos, onde a maioria das pessoas tem problemas com a alma, com sentimentos. A maioria das pessoas é ansiosa e depressiva e deprimida. A maioria das pessoas sofre com ansiedade. A maioria das pessoas não sabe lidar com suas próprias emoções. Nós, os que temos o Senhor, nós podemos dizer: a minha alma está contente como uma criança amamentada, que não precisa nem mais do leite da mãe, porque houve um crescimento. Ela está desmamada, ela já passou da fase do leite, ela já foi alimentada e agora a alma dela está saciada. Meu Deus, Deus é a nossa fonte de paz. Esse versículo simboliza crescimento, segurança e calma. Como uma criança desmamada nos braços da sua mãe. É serenidade, é paz, é sossego, é saciedade. Capítulo 132.
Senhor, lembra-te de Davi, de tudo que ele sofreu. E aí esse capítulo vai falar sobre como Davi buscava e ansiava pela presença de Deus. Ele fala assim, olha, Davi fez uma promessa. Deixa eu ler nessa versão. Ele fez uma promessa para o poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que eu moro. Não subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o Todo-Poderoso de Jacó. E aí vai falar que Davi, ele tinha um anseio. Eu quero um lugar para colocar a arca do Senhor, que simboliza a presença dele. Eu preciso criar, eu preciso planejar esse lugar. Nós sabemos que Davi não pôde executar o planejamento, mas ele deixou tudo pronto para que Salomão pudesse criar. Mas aqui está falando desse anseio por Davi, pela presença de Deus e por um lugar para sua presença. E esse salmo vai expressar essa busca que ele tem pela presença e pode simbolizar também para nós também temos que ser assim, Senhor, eu não vou descansar as minhas pálpebras, eu não vou dar descanso aos meus olhos, até que eu sinta que a tua presença encontrou morada no meu coração. Nós somos o templo. Até que eu sinta, né? Minha mãe gosta de falar, eu acho muito linda. Ela fala, olha, enquanto às vezes eu tô no meu momento de oração, enquanto eu não sinto as lágrimas escorrendo pelos meus olhos, eu não sinto que houve ali o encontro com a presença. Então eu não saio daquele lugar até que eu sinta, né? Ao chorar, eu sei, eu estive, a presença do Senhor, né? Foi manifestada. Nós somos o templo, mas muitas das vezes nós estamos não perceptíveis a presença de Deus. Então nós temos que ser aquele, Senhor, eu quero sentir a tua presença palpável. Tem até um livro que eu quero ler que fala sobre a presença de Deus, é do irmão Lawrence. Ele eu não li ainda, eu comprei ele, mas não li ainda. É um livro fininho, fala sobre como o irmão Lawrence, ele tinha uma capacidade de sentir a presença de Deus enquanto ele picava batatas. Então, enquanto ele descascava as batatas, ele tentava estar perceptível. Ele queria a percepção da presença de Deus. Então, assim como Davi tinha uma ânsia pela presença e pelo lugar da presença, e para que a presença encontrasse morada, nós também temos que ser assim. Anelar pela presença, para ser habitação da presença. Amém? Esse salmo também vai falar sobre a linhagem de Davi e a expectativa messiânica, porque vai falar do plano de Deus através da vida de Davi, que dele colocaria ali no trono de Davi um descendente de Davi que reinaria para sempre. Ou seja, falando de Jesus, que veio da linhagem de Davi, né, por parte de Maria, e que vai um dia voltar para se assentar no seu trono e reinar. Amém? Reinar para sempre. Capítulo 133 é essa mensagem poderosa de unidade, né? Um salmo muito conhecido que fala como é bom e agradável, quão bom e suave em outras versões, quando os irmãos vivem em união. Esse versículo vai falar sobre uma união não apenas de falsidade, a gente se encontra, fala, Pai, Senhor, irmão, bom, bem, você joia. Não, tá falando de relacionamentos profundos, de amor, de compreensão, de relacionamentos sinceros, de perdão, de valor, onde cada um tem valor, todos têm valor. E esse salmo vai falar dessa convivência harmoniosa, como ela é preciosa, dá ênfase. Quão bom e agradável é, quão suave é que os irmãos vivem em união. Essa unidade, gente, ela é necessária para a igreja de Cristo. Sempre vai ter na igreja aquela pessoa que é mais difícil de ser amada, mas é ela que a gente tem que amar. Deus está usando ela para a gente se exercitar no amor. Dentro da igreja tem também o joio. Jesus vai falar da parábola do joio e do trigo. O joio é o quê? É um mato. E o trigo produz pão, farinha, que vai produzir pão, alimento. Dentro da união, vai ter pessoas ali difíceis, que talvez, quando na vinda de Cristo, Ele mesmo vai tirar.
né? Que a Bíblia diz que quem vai tirar é o próprio Senhor, não somos nós que arrancamos o joio. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fala, aquele irmão ali é joio. Não somos nós, porque nós não sabemos identificar, Deus sabe. Então a gente tem que olhar e todo mundo é trigo, entendeu? Todo mundo é trigo, na nossa visão. A gente não pode definir quem é joio ou não. Então trata como se fosse trigo, mesmo que você tenha alguma suspeita de que seja joio, porque Deus pode transformar também o joio em trigo, em nome de Jesus. Então a gente tem que viver em união, em unidade, amando uns aos outros, mesmo os mais difíceis, buscando compreender aquela pessoa, orar por ela. Porque essa união é tão preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão. Essa unção, o que significa unção? Quando alguém era consagrado, separado, derramava-se óleo em abundância na cabeça dele, como Davi. Samuel foi lá consagrar Davi, assim como ele tinha feito com Saul. Arão, o primeiro sacerdote, quando ele foi consagrado, derramou-se óleo sobre a cabeça. O óleo ele vai descendo. Eu achei muito interessante que fala assim, olha, descer é uma bênção que é contínua, que vem do alto e que desce. Ela não para aqui, ó, ela continua descendo e alcançando toda a comunidade. É de cima, é de Deus para nós, mas ela não é travada em nenhum momento, não. Isso aqui é só para os obreiros. Essa bênção de Deus aqui é só para os dizimistas. Não, Deus quer um povo unido, onde toda a bênção de Deus desce como um óleo que vai descendo até chegar ali na bainha das suas vestes, ou seja, até, deixa eu ver nessa versão aqui, ela é como um óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Aqui fala até a bainha, ou seja, até o finalzinho das vestes, ou seja, toda a comunidade é abençoada quando ela tem unidade, quando ela é unida, quando ela vive em união. Esse óleo precioso, ele vem de cima para baixo, ele vai descendo. Eu achei interessante porque fala duas coisas que vêm descendo. É como o orvalho do Monte Hermon que desce, novamente, desce sobre os montes de Sião. Então a gente entende que é uma bênção que vem do alto, mas que alcança todo o corpo. Ela não é travada, a bênção não é só para o pastor, não é só para os presbíteros, não é só para a liderança. A bênção é para toda a comunidade que vive em união. Deus tem bênção. Ele inclusive vai falar isso, olha, ali o Senhor pronuncia a sua bênção, versão mais tradicional. Ali o Senhor ordena a bênção. Quando nós somos uma igreja unida, que se perdoa, que se ama, que se cuida, um só corpo, nesse lugar de união, o Senhor ordena bênção. Então essa história que o povo fala assim, não vou na igreja não, que as pessoas me decepcionaram, que não sei o quê. Tem bênção que nós só vamos acessar na comunhão. Não adianta eu achar que eu posso ser igreja em casa, porque eu não sou igreja. Nós somos igreja. Se eu estiver sozinha aqui, nós não seríamos igreja, mas como nós somos 5 pessoas aqui falando da palavra e declarando Jesus, já somos igreja. Somos corpo e eu não tenho mais bênção porque eu que estou falando. A bênção é para todas nós 5. Inclusive a Dani que entrou. Dani, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoa. A bênção é para todas nós. Para todos que vão assistir depois. Já vou mandar um beijo para dona Lenice, se ela conseguir assistir essa live, né? Minha mãe não tá lá, mas eu espero que ela consiga, que ela seja edificada, ela. Assim também como a moça que tá lá com ela. Se eu não estiver enganada, é Piedade. Então quero mandar um beijo já de antemão. Que Deus abençoe vocês. Que nós estejamos unidos. Que nada venha nos separar. Às vezes uma coisinha tão pequena que nos separa. Porque eu creio é assim, porque eu creio é assim. Que nós não venhamos deixar que as coisas pequenas nos separem. Nossa, Deus, já é 3 horas já. Então, gente, deixa eu passar pro próximo. Capítulo 134. É um capítulo bem pequenininho, apenas 3 versículos. Um chamado de Israel à adoração. Vai falar, levantem suas mãos e louvem ao Senhor. De Sião, o Senhor os abençoe. Capítulo 135, que é o último. Louvado seja o Senhor, louvem o nome do Senhor, servos do Senhor. Celebrem seu nome amável com música.
Olha que interessante. Celebrem o Senhor com música. Israel é o tesouro especial de Deus e hoje a igreja, né, é também tesouro do Senhor. Esse salmo é um hino de louvor. Vai falar de algumas frases de adoração, provavelmente que é cantado nos cultos lá nas sinagogas em Jerusalém até hoje. Vai falar sobre como o Senhor faz tudo como deseja, como Ele realizou sinais e maravilhas no Egito. É muito importante a gente sempre lembrar de tudo que Deus fez, né? Ontem nós terminamos a primeira metade do ano e eu terminei um propósito, né? Cumpri o meu voto que eu tinha feito para Deus e eu fiquei tão feliz porque eu me lembrava o tempo todo daquilo que Deus fez. Isso é muito importante, a gente lembrar do que Deus fez, para saber que Ele vai fazer de novo. Sempre vai ter uma nova oportunidade para a gente ter que confiar em Deus e isso significa que sempre vai ter uma tribulação, uma dificuldade, mas o Senhor vai nos dar vitória sobre todas elas, amém? Fala de novo sobre os ídolos, demonstra que até na adoração ao Senhor demonstra a inutilidade dos ídolos. E amanhã a gente continua, amanhã tem mais se Jesus permitir, amém? Deus abençoe vocês, obrigada por ter ficado até o final, Ivonete querida, Sossô, Dani e Chiquinha, que todas vocês possam ser edificadas pela palavra da verdade, que nós possamos viver essa palavra, amém? Foi um prazer para mim estar aqui com vocês e foi uma honra para mim estar aqui com vocês também. Obrigada, viu? Pela presença, pela companhia. Eu espero que tenha sido edificante. Beijo com Deus e até amanhã, se assim Jesus permitir. Amém? Deus te abençoe muito, minha linda, pelo ensino, pela dedicação e pelo seu amor à palavra. Te amo também, Ivonete. É um prazer para mim, porque como eu amo essa lei, ela é minha fonte de meditação de dia e de noite. Tem sido tão bom para mim as lives, gente. Como é bom obedecer a Deus, porque quando Ele pede a gente, assim, quando a gente entende, parece que vai ser difícil, mas daí quando você vai ver, tudo tem um propósito. Eu tô sendo tão edificada. Todo dia ler e estudar tem me feito crescer tanto, então para mim é um privilégio estar aqui. Eu agradeço vocês pela companhia e pelo amor. Viu? Beijo. Com Deus, gente. Até amanhã.